pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje nós vamos começar então a falar sobre fitoterapia, tá? A gente vai falar um pouquinho aí dos conceitos, né, e das definições. É uma aula mais básica, mais simples, mais introdutória realmente do assunto, tá? E aí depois a gente vai conversar um pouquinho sobre a legislação na outra semana e o desenvolvimento industrial desses fármacos, tá? Então, para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre o que é a fitoterapia, né? A fitoterapia pode ser definida como o estudo das plantas medicinais e suas aplicações no tratamento das doenças. Ela deriva do grego terapeia, né, que é tratamento, e phyton, que é vegetal. Dessa maneira, o termo fitoterapia foi dado à terapêutica que utiliza plantas ou derivados vegetais como medicamentos, originando-se também, né, do conhecimento e uso popular, tá? O uso das plantas medicinais, né, para cura e tratamento de doenças acompanha as sociedades humanas desde sempre, né, desde os primórdios, né, da sua existência. Segundo alguns estudiosos, né, a gente tem aí os usos pelas populações datam mais de 60 mil anos, sendo assim, os primeiros, né, que apresentaram o uso foram os chineses, tá? O imperador chinês, né, no período de 3000 a.C., catalogou mais de 365 ervas medicinais e venenos que eram utilizados na época, criando assim, então, né, um primeiro herbário que a gente tem notícia, tá? No Brasil, a utilização dessas ervas medicinais tem na prática indígena, né, as bases, que sempre foi influenciado por outras culturas, como a africana, portuguesa, né? E gerou uma grande cultura popular. Então a gente tem uma mistura aí dessas culturas com muitas plantas envolvidas, tá? Plantas, métodos, né, e etc. Com os progressos tecnológicos da medicina alopata, né, e também da indústria farmacêutica nos últimos anos, os fitoterápicos foram colocados em segundo plano, porque eles eram mais difíceis, né? Você tem que ter uma secagem, você precisa de muito insumo, muita matéria-prima, tá? Mas aí eles foram vistos como algo aliado à crença popular, sem muitas bases científicas, tá? Mas assim, devido aos efeitos, né, bem promissores que eles estão apresentando, isso vem ganhando um espaço bem diferenciado, tá? A fitoterapia científica ocidental, né, ela se baseia em dados e evidências científicas. Dessa maneira, é uma ferramenta fundamental que permite a busca das melhores evidências científicas disponíveis, podendo assim servir como ponto norteador para o emprego clínico de plantas medicinais e fitoterápicos para finalidades terapêuticas, diagnósticas ou profiláticas. Então, né, ou a gente usa com o fim terapêutico ou o fim para distinguir alguma doença, ou profilático ainda para evitar as doenças, né? Então, quais são as estratégias empregadas na busca dessas evidências científicas? Quais são as informações que se precisa ter, né? Então, a gente veio tratando desses termos, dessas situações, né, dessa busca pelas plantas, desde o nosso encontro lá nas últimas aulas, tá? Onde a gente falava um pouquinho sobre como faz as pesquisas, como colhe, né? O que as pessoas precisam investigar na hora que estão fazendo as pesquisas com plantas medicinais. Aqui no Brasil, né, a gente tem a fitoterapia e também tem a saúde pública. E as plantas medicinais, elas têm muita influência na manutenção das condições da saúde das pessoas, tá? Isso se deve porque um aumento dos estudos em fitoterapia leva à comprovação da ação terapêutica de várias plantas utilizadas popularmente, mas também, principalmente, ao fato de que a fitoterapia é parte da cultura da nossa população e ela é difundida há muito tempo e é usada em várias gerações.